E aí galerinha, tudo beleza? Aqui quem fala é o professor Rafael Bento, professor de matemática, e hoje nós vamos trabalhar resolução de equação do segundo grau incompleta, conforme o modelo que vocês estão vendo aí na tela, beleza? Então, nós temos aqui um tipo de equação do segundo grau incompleta. Lembrando, por que é do segundo grau? Porque nós temos o grau maior como sendo 2, né? Que é o expoente aqui da variável. Por que ela é incompleta? O coeficiente B ou o coeficiente C tiver faltando um dos dois, lembrando só pode ser um deles dois, chamamos de equação do segundo grau incompleta. O termo que está faltando é o coeficiente C. Então vamos lá, como é que a gente resolve este tipo de equação? E aí, o primeiro passo a se fazer é igualar x igual a zero. Mas por quê? A gente iguala logo a zero porque a multiplicação de qualquer número por zero é sempre igual a zero. Só vai ser válido apenas para equação de segundo grau incompleta nesse estilo aqui, tá certo? Segundo passo é o que? É isolar o x ou simplesmente você fazer x igual a menos b sobre a. Então vamos lá, o que você vai fazer? Então, de cara, se você quiser saber o outro valor de x, é só fazer isso daqui, tá bom? Simples, simples, simples. E o terceiro e último passo é a análise dos valores, tá certo? Que isso é muito importante. Observar. Vamos lá, seguir agora para os exemplos, né? Então, gente, a gente viu anteriormente que toda equação onde tem apenas a e b, a gente tem 2x. Qual é o valor dos 2x? x1 sempre vai ser zero, sempre. E o x2 vai ser o quê? Menos b sobre a, tá certo? Então aqui a gente vai só analisar quem é o a, quem é o b. Então, coeficiente a, quanto é? É 1. Quem é o coeficiente b? É 11. Então, para fazer o x2, a gente faz apenas a substituição, né? O menos que é da fórmula. Coloca os valores no canto. E aqui, 11 dividido para 1 é 11. Como a gente tem o sinal de menos, olha só, coisa linda, já obtemos o x2. E acabou, né? No final das contas, a nossa solução vai ser o quê? O 0 e o menos 11, tá certo? Como eu falei, nesse tipo sempre vai ter o 0, gente. De cara, assim, já vai ter o 0. O A, 70, tem o quê? Aqui o x1, né? Como eu falei, de cara, ela já vai ser 0, o valor. No x2, nós temos a expressão menos b sobre a. 70 dividido para 5, quanto é, minha gente? 14, né? E aí só repetir o sinal de menos. Ou seja, nossa solução vai ser menos 14 e o 0. Já no exemplo 3, a igual a 2 e o b igual a menos 26. Muito cuidado, viu? Apareceu o sinalzinho aqui, ó, coloque lá no coeficiente, viu? x1, como eu falei, sempre vai ser 0. x2, né? Que é menos, e aqui vai ser b dividido para a. Menos com menos vai ficar mais, a gente sabe disso. E 26 dividido para 2 é 13. Como sempre, o 0 e o x2, que é 13, tá certo? Galera, é o seguinte, no exemplo 4, ele diz o seguinte, ele tem um terreno inicialmente no formato quadrangular, ou seja, um quadrado. Esse terreno ele tem a medida inicial, a gente não sabe, a gente vai chamar de x. E como é um quadrado, tem todos os lados iguais, tá certo? E aí o seu dono, ele pretende fazer o quê? Em um de seus lados, ele aumenta em 5 vezes. Depois disso, ele vai fazer o seguinte, e aumenta 12 metros. Ela diz, né, esse último pedaço aqui que ele obteve é igual ao anterior. O anterior que a gente vai pintar aqui de laranja. Qual é a área dele? Né, que é a base vezes a altura. Aqui a gente vai ter o quê? Multiplicando, vai dar 60x. No pedaço anterior a esse, no final a gente vai fazer o quê? Multiplica número com número, letra com letra. E aí, na questão, ela diz o seguinte,
Ele quer saber o valor inicial, ou seja, o valor de x, sendo que esses dois pedaços têm o mesmo tamanho. O que é que eu quero dizer com isso? Que x ao quadrado é igual a 60x. E aí a gente vai fazer o seguinte, coloca tudo para o primeiro membro. Olha só o que é que a gente vai obter. Então, a gente obtém aqui uma equação de segundo grau incompleta, justamente como a gente está trabalhando, né? Quem é o valor de A e quem é o valor de B nessa situação? Que o valor de A, o valor de B é menos 60. Como a gente conversou nos exemplos anteriores, de cara, x1 é zero. Então, a gente já obtém aqui a primeira solução. A segunda solução, que é o x2, a gente vai obter quando fizer o quê? Menos B dividido para A. Ou seja, aqui a gente vai ter o valor de 60 dividido para 5 é 12, menos com menos vai dar mais, né? Então está aqui o valor do x, onde é necessário às vezes a análise, né, dos dados. Aqui a gente vai ter o quê? Uma medida 0 e uma medida 12. Claro, obviamente, que essa medida de 0 aqui, ó, ela não pode ser considerada nessa situação. Porque quando eu digo que x é igual a 0, o que é que eu tenho no meu terreno? Eu não teria medida nenhuma. Então, para a medida inicial do terreno, a gente vai ter o quê? 12 metros, tá certo? Então, gente, questãozinha finalizada. Espero que vocês tenham compreendido. O x1, de cara, ele já vai ser 0. O x2 vai ser o quê? Menos b dividido para a. Não esqueçam de estar resolvendo a atividade e devolvendo corretamente para o professor, beleza? Um abraço do professor Rafael e até a próxima. Valeu!